Bom, gente, é um ritual de Loki que eu não costumo compartilhar com as pessoas, eu costumo fazer uma vez por mês. E daí como que acontece? Ele é muito simples. O ritual de Loki é muito simples, ele é feito com velas obsidiana. Normalmente, para os deuses nórdicos, você oferece muita pouca coisa. Você oferece pão e hidromel, pão e cerveja, ou só hidromel. Sempre tem que lembrar da simbologia do local deles, da simbologia deles enquanto povo. Um lugar que não tinha muita comida, não tinha. Era uma pedra de gelo. Eu brinco que tem naquele Como Treinar o Seu Dragão, que o rapaz fala: o que nós temos aqui? Gelo, neve, frio e dragões. Aí eu olho assim e falo: é a própria Escandinávia. Então, não é um ritual cheio de coisas assim como os dos Daemons, que costumam colocar um monte de fruta, um monte de coisa. Não é isso. É chamar a força. Eles têm uma força primordial, muito redundante falar uma força muito forte, mas não existe outra expressão. A força primordial deles é tamanha. Como seres, eu que os vejo. Ao mesmo tempo, o meu parceiro, quando ele entrou em contato com essa egrégora, ao contrário do que nós vemos o povo humano chamado viking. Ele entrando em contato com os deuses nórdicos, me falou: não existem deuses mais gentis, não existem entidades mais gentis. Eu não tive contato com uma categoria de entidades tão gentis, gentis no sentido de humanidade, de acertar a humanidade. Meu amor, mas fica. Já que você entrou por engano, fica, segue o barco. Já está tudo montado, coloquei teu nomezinho na lista também de uma outra amiga minha que está precisando. Então, o que, que acontece? Eu coloco o nome dos pagantes e você veio. Você está aqui. É um grande ritual de limpeza. É um grande ritual de limpeza. Quem é Loki? Loki, gente, ele é colocado na mitologia como o deus da mentira. Mas qual que é a grande mentira? A grande mentira é que todo ser humano se esconde e esconde os seus defeitos. E na mitologia, os deuses nórdicos, eles são muito humanos, principalmente Thor. É muito interessante como Thor é humano e como Thor fica entre a inocência e a burrice. Isso é a humanidade. Isso é a humanidade. É tão interessante que Thor casa com Lady Sif e ele jura que ela é virgem, mas ela tem um filho. Porque representa. Nós não queremos ver algumas coisas. E Loki é chamado de enganador, mas na verdade ele é o revelador. Ele, através das trapaças, das questões, do que acontece, ele vem trazer para a gente a nossa estupidez, olhar e falar: olha, o que, que você não está enxergando sobre você, o que, que você não vê, aonde você se ignora, aonde você mantém a tua aura de sou bobo, quase estúpido, e você não vê o que está debaixo do seu nariz. Então, cada vez que na mitologia ele apronta uma coisa, é colocado assim: mas essa coisa era primária. Se era primária, por que, que ele fez algo primário? Porque algo primário precisou ser feito. Porque tamanha é a nossa ânsia de não ver algumas coisas que nós não vemos o primário. E ele esfrega isso na nossa cara. Acabei de dar uma bronca
numa cliente minha que ela está sempre obsediada, sempre obsediada, sempre obsediada. E eu falei, qual que é a tua parte nesse processo? Porque você está sempre obsediada. Então, por exemplo, eu sei que eu mexo com coisas pesadas, para mim é normal, faz parte faz parte da minha profissão. Quem é atleta tem contusão, quem é bruxo tem obsessão. Mas não é normal em vocês. Vocês têm que olhar e falar, por que essa sujeira na minha vida? É a vida passada? São inimigos? Eu não olho para os meus parentes? Eu não vejo o que me ocorre? Então, Locke ele também traz essa revelação. E Locke se cultua na lua vazia. Lua vazia, o ano passado eu não fiz nenhum ritual de Locke, porque eu fiz os de Hecate. Lua vazia é Deifinon. É quando a lua fica 00. É quando o brilho do sol sobre a lua apagou. Quando, equivalentemente, o sol está aqui, a lua está aqui, a terra está no meio e a lua não tem luminosidade nenhuma do sol. Na mitologia nórdica, existe o navio dos mortos, que se chama Naglfar. Naglfar é o navio dos mortos. Naglfar é o navio dos mortos e quem está em Naglfar? Todos os mortos, todos os vikings, todos os homens que morreram sem honra. Sem honra. E diz lá na história do Ragnarok que quando aconteceu Ragnarok, Naglfar, que é o navio dos mortos, baixa para a terra e pega e recolhe tudo aquilo que não presta. Só que na lua vazia, eles acreditavam também que na lua vazia também Naglfar desceria da lua. Então, com o tempo foi criado aquela história que seria do alemão louco ou do navio dos mortos, que nós vemos, por exemplo, em Piratas do Caribe. Nós vamos ver uma alusão a esse navio também ali no Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quando ele entra naquele beco e encontra todos aqueles mortos, e eles falam, quem é você? E ele mostra a espada e fala, eu sou o rei. Eu sou o rei que retornou. Então você pode nos libertar. Quem são aqueles? Aqueles que morreram sem honra. Aqueles que morreram sem honra, eles têm a função de captar os semelhantes que atrapalham a gente na Terra. Então, esse ritual é um pedido para que Naglfar desça da Lua, junto com Loki, entre na casa de cada um e capture e leve o quê? Tudo que não presta. Tudo que não presta. Sejam eguns, sejam seres com más intenções, obsessores, seres sem luz, que serão capturados e levados e jogados no lado escuro da noite, no lado escuro da lua, que simboliza também uma prisão espiritual, da qual só se sai muito tempo depois. Então, é ali um trabalho entre o umbralino e entre o inferno, sendo que o inferno deles, que é o réu, não é assim. Não é. Não, o inferno deles, que é o réu, eu já discuti que é como o purgatório. O réu é um lugar onde você vai esperar a próxima reencarnação. E Naglfar, e o lado obscuro da lua, seria algo mais semelhante ao inferno. E quem é o ser que cuida disso? O ser que cuida disso é Loki. Então, nesse ritual, em que eu chamo por Loki, eu acendo uma vela por cada uma das 24 runas, eu ofereço hidromel para ele, eu ofereço pão para ele, e eu peço que os habitantes de Naglfar, aqueles que são comandados por ele, desçam da lua, vão na casa de cada um de vocês e levem embora tudo o que está atrapalhando. O que acontece? Quando eu fiz isso para uma
segunda pessoa pela primeira vez, ele pegou, ele era um médium, né? E me falou: Renata, tem um monte de caveira na minha casa. Eu falei, tá bom, tudo bem, elas não vão te morder, elas estão, estão limpando a sua casa, as caveiras estão fazendo o papel de limpeza, porque você não vê eles de forma bonita. Se você os ver, você vai ver como uma pessoa morta há muito tempo, provavelmente afogado, que é a simbologia que nós vamos ter no Piratas do Caribe, deles meio polvo, meio caranguejo. Tem toda essa simbologia na mitologia nórdica? Sim, tem. Temos o Kraken, temos outros outros seres que são do mar, as serpentes do mar, temos a serpente do mar, então nós também temos isso na mitologia nórdica. Nós não vamos explorar isso, mas muitas vezes você também pede para o Kraken pegar alguém. É ótimo quando você faz isso. Rapaz do céu, é uma coisa assim, maravilhosa. Mas, enfim, hoje nós vamos pedir a limpeza da nossa casa, que os habitantes de Naugifar, aqueles que morreram de honra, sem honra e honra, pretendem recuperar, para que entrem pela porta da nossa casa, para que limpem tudo aquilo que nos atrapalhe, para que tragam limpeza, para que afastem, prendam e banam tudo aquilo que nos atrapalha. Então, aqui nós temos o espaço do ritual, o espelho negro, a imagem de Loki, uma taça de hidromel, pão rústico com mel, uma vela para cada uma das runas, um círculo único, um incenso queimando, 2 velas de 7 dias, além disso também uma obsidiana para cada uma das velas. Eu vou acender as velas, apagar as luzes e fazer um chamamento. Então, aqui nós começamos com a primeira vela. Chegou, primeira runa, runa de abundância. Pedindo que seja retirado tudo aquilo que está atrapalhando a nossa abundância, acendendo ela quantas vezes forem necessário para que ela pegue fogo. Porque a dificuldade de acender a vela também nos mostra a dificuldade nessa área. Ur ou Urus, que é a nossa força física, associada à saúde, para que seja banido tudo aquilo que nos atrapalha em nossa saúde. Túrissas, para retirar tudo aquilo que nos atrapalha em si, porque túrissas são os impedimentos do caminho. Anjos, tudo que atrapalha a nossa comunicação, tudo que faz com que nós não consigamos falar o que tem que ser falado. Raido, tudo que atrapalha o nosso caminho em si, no sentido caminho da vida, que também pode ser um concurso, um emprego, algo assim. Cano, que representa o próprio elemento fogo, que vem aqui também limpando o nosso sexual. Quem fica me perguntando como que nós limpamos o sexual?
pelo elemento fogo. Gelo, pedindo que seja limpo tudo aquilo que atrapalha os nossos relacionamentos. Ruim, runa de alegria, para retirar todas as depressões da nossa vida e trabalhar a nossa aceitação da vida como adulto e de todas as consequências que ela traz. Hágalas, que lembra a cada um de nós que até mesmo os deuses têm destino. E nem sempre o destino é fácil. Nid, que nos traz aceitação, porque todos nós recebemos não, às vezes, mas que também limpa quando nós recebemos nãos em demasia ou desnecessários. Isa, que é a representação do elemento gelo, cortando tudo aquilo que está congelado na nossa vida, mostrando que todo e qualquer congelamento é apenas uma fase que as coisas devem mudar. Gera, pedindo retorno por cada um de nossos investimentos. Tudo que atrapalha os nossos investimentos seja retirado agora. O que gera fala que tudo que você fez esperando um retorno. Pior, uma das normas, pedindo que seja limpo o nosso passado, trabalhado o nosso presente e liberado o nosso futuro. E, portanto, também seja revelado tudo aquilo que está escondido e atrapalhando a nossa vida. Eiuás, pedindo fechamento de todo e qualquer portal astral negativo que nos atrapalha. Algis, trazendo bênçãos a cada um de nós e retirando todo e qualquer bloqueio que faça com que a gente não se sinta abençoado. Sou eu, runa de sol, trazendo visibilidade a cada um de nós na parte da vida em que não estamos sendo vistos devidamente. Teiuás, runa masculina, trazendo e equilibrando o nosso masculino. Libertando, runa feminina, trazendo e equilibrando o nosso feminino. Trazendo também solução para todas as nossas questões de insegurança amorosa e de sexualidade, pedindo equilíbrio entre o macho e fêmea. Algis, trazendo evolução espiritual para cada um de nós, afastando tudo o que nos atrapalha quanto à evolução espiritual. Manas, trabalhando as nossas relações e inter-relações, retirando toda e qualquer dificuldade em se relacionar em Lagos, trabalhando a fluidez, trazendo fluidez para tudo aquilo que nós temos dificuldade de fazer. Que tudo aquilo que nos parece impeditivo seja liberado agora. Ing, trazendo abertura e iluminando o nosso cansaço das fases
em que não vemos solução. E oscila. Trazendo solução, conclusão, retorno, e fazendo com que possamos olhar para a nossa vida como se fosse um livro fechado, sem cartas, sem retornos, sem que a nossa vida tenha que ir e vir. Por dar galás, que tudo aquilo que possa ser mudado totalmente de solução, tudo aquilo possa ser virado, se vire agora, tudo o que nos atrapalha possa ser retirado, acenda essas duas velas para Loki. Invoco os deuses do norte, os mais fortes, os mais misericordiosos. Invoco os deuses do norte, os mais fortes, aqueles que não são fracos, aqueles que não perdem uma batalha, aqueles que não deixam o seu povo sozinho. Evoco a Odin, Pai de todos, e peço permissão para que essas pessoas sejam abençoadas com esse ritual de limpeza. Coloco aqui o nome de todos. Jennifer Ribeiro, Gisele Mazeto, Vivian, Graziela Mancini, Andreto, Rangel Alexandre Santana, Letícia Cristiane Pinto, Eduardo Yazutaki Riga, Eduarda Bárbara de Almeida, Márcia Aparecida Marquinhos Eck, Bárbara Cavalcante, Cláudia Salim Bouri, Lucilene de Souza Pires, Gustavo Lopes Rangel, Daniela Batista Silva, em especial Gabriele Locato, que veio até mim pedindo para se associar, interassociar com você, passar a te cultuar, mas que para isso precisa desse processo de limpeza profunda de todos aqueles que a percebem. E Gislaine Silva Santos. Loki não é bom, Loki não é bom. Loki apenas é. Loki é aquele que sempre existiu. Estava no começo junto ao caos e estará até o Ragnarok. Loki, senhor da magia, senhor das brumas, senhor das mentiras, senhor da revelação. Peço que seja revelado tudo o que precisa ser revelado e que seja limpo tudo o que precisa ser limpo. Nesse momento, peço por Naglfar, pelo navio dos mortos, aqueles que hão de descer da lua até aqui, entrar pela porta da casa de cada um. Que os habitantes de Naglfar limpem, retirem, banam, mandem para longe tudo aquilo que nos atrapalha, que seja retirado todo e qualquer erro, todo e qualquer morto, todo e qualquer espírito, miasma, fantasma,
que sejam retirados também os fantasmas das nossas mentes, os fantasmas emocionais e os fantasmas mentais. Que sejam quebrados todo e qualquer cordão negro de alimentação e retroalimentação. Que sejam retirados os nossos medos e as nossas angústias. Que Nagifá, que todos aqueles que morreram sem honra, recuperem agora a sua honra, fazendo esse trabalho para aqueles que ainda estão vivos, sob o seu comando, Loki. Que seja revelado tudo que está escondido, que seja limpo tudo que está sujo, que seja mostrado tudo que está guardado, que seja revelado que o Senhor não é o Senhor da mentira. Novamente, é o Deus da revelação. É o Deus que nos tira do nosso estado de ignorância, é o Senhor do fogo, é o Senhor da fluidez, pois o seu próprio nome significa fluidez, ancestralidade, fogo e gelo. Pouca gente compreende a mistura do fogo e do gelo. Tem que ser íntimo com a sua magia para compreender a coexistência do fogo e do gelo. Congelamento da nossa vida só ocorre por uma fase. Nada é perpétuo, nada dura tudo. O homem não dura, o gado não dura, nada dura. O que fica são os feitos dos homens. Por isso que nós temos que cuidar dos nossos feitos. Cuidar de fazer a nossa vida. Nada dura, o homem não dura, o gado não dura. O que dura são os feitos dos homens e nós precisamos fazer a nossa vida. Então, que seja banido tudo aquilo que nos impede de fazer a nossa vida, para que nós não acabamos em Nagifá ou em Hel, pelos 9 mundos, pelas 3 normas, 3 vezes 3, pelo poder de controle de caos de Loki. Novamente eu peço, nada dura, o homem não dura, o gado não dura, o que dura são os feitos dos homens. Eu peço a liberação de cada um de nós, a liberação dos nossos feitos, que seja retirado e banido através dos seus ascetas, através de Nagifá, através do navio dos mortos, que seja banido tudo aquilo que nos impede de sermos o que devemos ser. Todo homem quer passar pelo salão de Asgard. Todo homem quer ter uma vida plena. Todo homem quer ter riqueza, todo homem quer ter futuro. Mas para que o futuro aconteça, o passado e o presente precisa ser limpo, Loki. Auxilia-nos, auxilia-nos, auxilia-nos. Que hoje, em Nagifá e todos os seus, comandados por Loki, entrem em nossa casa e façam o serviço que tem que fazer. Assim seja.
avisou a gata. Deixa eu virar e me colocar de uma maneira que vocês me vejam. Acho que... Gente, não é muito complicado. É isso. Eu sempre tive um pouco de medo de comercializar esse ritual, por quê? Por causa do panteão mesmo, e porque as pessoas fazem um sensacionalismo desnecessário. Eu quero que vocês percebam que, na minha linha, tudo é simbólico aqui. Eu não sei se vocês observam a vela já chorando. Isso daqui, para mim, já é uma simbologia de que algo está sendo pego. Então, nós já temos aqui sinais da limpeza. Então, para mim, isso daqui que tende a cair, a ser derrubado, é engraçado. O que isso vai criar? Vai criar uma espécie de uma aberração que vai cair e ser jogada para fora da vela. Isso, para mim, já simboliza algum ser que vai ser preso dentro do que eu conheci, dentro do que eu aprendi. Aqui eu tenho mais uma. Já começa. Aqui também já começa, e às vezes ele forma perfeitamente seres, e esses seres simbolizam aquilo que vai ser aprisionado. Essa daqui é uma imagem do Loki histórico, que é aquele que vai dar a inspiração do Loki da Thor. E aquele é o pequeno espelho negro dele, com todas as runas desenhadas anteriormente, com óleo de visão. E o que vocês viram eu escrever ali não é um sigilo, é o próprio nome dele. Tudo tem um significado na mitologia nórdica. O nome de Loki é formado por uma letra que simboliza fluidez, uma letra que simboliza contratos, passado, simboliza acordos, uma letra que simboliza o fogo e uma letra que simboliza o gelo. Muitos escritores utilizaram a mitologia nórdica. É que da mitologia nórdica, realmente, nós acabamos conhecendo só o que vem da Marvel, mas é uma mitologia muito forte, muito interessante, muito rica, e nessa mitologia, Naglfar, que é o navio dos mortos, é uma das simbologias mais... Para mim, as duas simbologias mais fortes são Naglfar e o Kraken. O Kraken, que durante a Segunda Guerra Mundial vai ser criado um mito de Cthulhu, Cthulhu, que nada mais é do que o Kraken cósmico, que vem de uma teoria até de que o Hitler teria invocado um Kraken cósmico, que nós temos o Kraken telúrico e que o Cthulhu seria o Kraken cósmico. Então, muita coisa que vocês conhecem é mitologia nórdica, mas vocês não sabem. E é isso, gente. Esse é o ritual. E agora, o que eu indico para vocês, se puderem se hidratar, beber água e aguardar. E quem é evidente provavelmente vai ver coisas, não se assustar com o que vê, porque provavelmente vocês vão ver mais ou menos caveiras brigando com fantasmas.
E aqui, nossa Sig também se despede, mostrando que ela é linda e gostosa, e fica aqui junto com a gente nos rituais, sempre olhando o que está acontecendo. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Então é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação.